Perder peso é muito fácil. Vamos ver se isso aqui é uma verdade, se eu posso agregar de alguma forma. Vamos reagir. Existe uma maneira muito fácil de perder peso e eu vou te revelar ela Ó. nesse vídeo aqui. Muitas pessoas falam que para perder peso, 50% é dieta e 50% é exercício físico. Vou te falar que a conta não é bem essa não. 25% é fazer dieta e exercício. Outros 25% é cuidar de sono. Os 500% restante é fazer o que você prometeu que faria. Mas você tá aqui para Cara, nessa briga aí de porcentagem, vamos dar nome aos bois, né? O que faz emagrecer? Dieta ajustada com o total calórico ali, principalmente, o déficit calórico. Sem isso, você pode se exercitar o quanto que você quiser, não vai ter emagrecimento. Porém, é possível que você emagreça só com a dieta, porém você não vai fazer a manutenção desse peso perdido a longo prazo e vai ser muito mais sofrido se você não se exercitar. Sobre o sono atua na sua capacidade de controle, hormônios que são responsáveis pela percepção de saciedade e outras questões regulatórias aí. resolver essa questão, né? Então vamos lá. Primeiro passo é você se inspirar em alguma coisa. E para isso, as redes sociais são maravilhosas, né? Afinal de contas, basta um clique num aplicativo, você já começa a ver shapes maravilhosos até de pessoas competindo. Isso sim vai te ajudar, porque você vai olhar aquele físico, vai se inspirar e vai falar assim: eu também quero esse negócio para mim. Mas você tem que tomar cuidado, porque essa inspiração, na Não, verdade, tava aqui, ó, tava preocupado já. Tem que tomar cuidado, tá? Isso aí só vai te gerar frustração. Rede social é uma vitrine. Na vitrine só tem o que chama mais atenção. A, o sedentarismo, a obesidade só cresce no mundo inteiro. Só que se você entra para esse meio fitness, você começa a consumir esse conteúdo, parece que todo mundo tá treinando mais que você, fazendo mais dieta que você. E na verdade, não. Você tá indo bem, seu resultado tá bem, só que você quer se comparar com o vídeo que dentro de um algoritmo gigantesco se destacou porque alguma coisa ali é fora do normal. E aí você acha que aquele é o normal e que você tá abaixo dele. Então cuidado. ela dura pouco tempo. Às vezes, até você encontrar um próximo pacote de biscoito. Então, a ideia aqui é você montar um plano que seja Tá, ele não fez essa observação, tá? As imagens que ele colocou ali, pô, é o Ciban, o fisiculturistas top mundiais. Se você se inspirar naquilo, eu tenho uma triste notícia, você nunca vai chegar. Então isso pode te gerar frustração. Se preocupe em progredir dentro do seu processo, você nunca vai ter o físico do outro. Ó a obra. Você nunca vai ter o físico do outro, o seu processo vai ter uma velocidade que é só sua. Se você se inspirar naquilo lá, você nunca vai chegar. Infelizmente, essa é a verdade, até porque o que apareceu ali são pessoas que usam esteroides anabolizantes. o mais saudável possível. Cara, Doritos não é saudável. McDonald's não é saudável. O que é saudável? Fruta, preferência de baixa caloria, já falei algumas. Saladas, no modo geral, vegetais, isso é saudável. Eu quero que você tenha exatamente esses ingredientes na sua casa. Mas vamos imaginar. E outro ponto, né? Além da organização, é importante que você deixe isso de forma prática. Pô, você comprou um mamão, você vai comer um mamão? Corta ele, deixa picado ali na geladeira já, porque pensa que você chegou do seu trabalho cansada e precisa descascar o mamão. Já é uma barreira. Se ele tá prontinho ali, deixa pronto. Ou então, frutas, vegetais práticos, maçã, banana, não precisa nem cortar, maçã não precisa nem descascar. Ou vegetais como tomate, cenoura, pepino, dá pra comer até cru. Imaginar que a sua casa está perfeita, maravilhosa, mas um determinado dia, por um acaso do destino, você tropeça e quando você se dá conta, você está dentro de um McDonald's. E aí, nesse instante, você precisa se preparar psicologicamente para as frases assassinas que vão surgir na sua mente. Só essa escapada da dieta não faz mal. Ah, eu começo. Já vou comentar sobre isso, mas queria voltar no ponto de que o ambiente não é só o que tem na sua casa, tá? É os aplicativos que tem no celular. Então, se você pede muito iFood, exclui o iFood, pô, ou baixa só no fim de semana. O conteúdo que você consome, tudo é ambiente, né? Ambiente é o meio. Então, não é só organizar a sua casa. Cuidado com os aplicativos que você tem no celular, que conteúdo que você está seguindo.
Isso também muda o jogo. Isso amanhã, não tem problema. Eu vou comer esse negócio aqui e depois eu faço 1 hora de caminhada, porque aí eu queimo todas as calorias. Esse é o seu cérebro safado, louco pra comer o que ele tá vendo pela frente e te dando desculpas completamente plausíveis. E ele é extremamente eloquente nesse momento. Você precisa tomar cuidado, porque você tem um grande vilão aí dentro da sua cabeça. Então já começa nesse momento a treinar, a dizer não pra você mesmo. A gente pode interpretar como força de vontade, mas eu quero que você tome cuidado. Você não pode confiar somente na sua força de vontade. Ela tem fim, vão ter momentos que você vai estar com ela bem fragilizada. É muito mais fácil você começar o dia de forma saudável, É, em relação às negociações, né, a gente negocia com nós mesmos. É importante que você tenha hábitos inegociáveis. Então, tenha o dia específico ou as porções específicas que você vai comer, né? O famoso refeição livre. comendo direitinho do que terminar ele, não é? Por que você acha que hoje em dia tem um aplicativo, né? Mas antigamente os telefones das pizzarias que fazia delivery bombavam à noite. Chega no final do dia, a força de vontade tá zoada. Então, a ideia aqui é você não depender dela. E para isso, você Ó, um erro comum que eu escuto falar sobre o emagrecimento. Você precisa de disciplina. Disciplina é melhor que motivação. É o contrário. Vamos ver se ele vai falar algo igual ou diferente a isso. construir hábitos saudáveis no seu dia a dia. Quando chegar o momento que você estiver preparando os seus ovos de manhã de forma automática, você nem pensou, velho. Você levantou, foi lá, tomou banho, mas aí quando você percebeu, você já estava preparando os seus ovos, já estava ali. Isso se tornou automatizado na sua cabeça. E aqui tem uma coisa importante sobre hábito. Ele é que vai fazer você conquistar qualquer objetivo. A motivação, que na verdade ela é vista como uma empolgação, isso aí dura pouco. Vai durar exatamente o tempo que você se deparar com alguma coisa mais interessante para fazer. Então, é o hábito. Ele fez uma aspas interessante, tá? Motivação não é empolgação. E a motivação não dura pouco. Você não constrói hábitos sem motivação, né? O que ele falou agora? A consistência que vai fazer o negócio acontecer. Não se apoia nessa ideia de fazer porque tá empolgadinho para fazer, não. Afinal de contas, se alimentar de forma saudável é chato e ter uma rotina consistente de exercícios para muitas pessoas também é chato. E eu vou confessar que às vezes para mim também é. Como que você vai se manter fazendo todas essas coisas que não são super legais para ter o resultado que você quer ter? Medir o seu progresso. Você vai marcar um Isso aqui é importante, mas eu vou fazer um adendo, tá? Tenha um motivo forte e claro. Você precisa de motivação. Ele não comentou que vai ter um dia que você vai estar desanimada e sem ânimo, sem vontade. Você acorda todos os dias e vai trabalhar e não necessariamente você tá com ânimo e vontade. O que te faz ir trabalhar sem ânimo, sem vontade? Você tem que pagar as contas. Você tem que ter dinheiro para ter uma vida digna. Se você não trabalhar, você não tem dinheiro, você não consegue suprir com suas responsabilidades. Então você tem um motivo forte e claro, certo? Então você tem essa disciplina no seu trabalho, você pode ter essa disciplina em seus estudos. Por que você não tem na dieta, no treino? Porque você ainda não tem um motivo forte e claro. Se você recebesse o seu salário e pagasse suas contas e pudesse faltar mais, né? Tivesse escolher o dia que você vai faltar, você faltaria um dia ou outro, mas você acaba indo sem ter essa vontade, porque você tem um motivo forte e claro. Quem tem um porquê, suporta qualquer como. Motivação, motivo para ação. Um atleta, ele é disciplinado ou motivado? Ele é disciplinado por ser motivado, porque ele quer ganhar. Então ele não vai treinar porque, eu vou treinar porque eu sou disciplinado. Ele vai treinar porque ele quer ganhar. Ele tem um motivo. dia na sua semana para fazer isso. Eu vou te recomendar segunda-feira de manhã, cara, é maravilhoso, porque ali é onde entrega a merda que você fez no final de semana. Segunda-feira de manhã, você acorda, tira foto na frente do espelho do banheiro. Não precisa ser um ambiente bonito, não precisa ser uma foto tirada para ir pro Instagram, precisa Tá tudo bem você ter uma refeição livre na sua semana e a refeição livre ela impacta o seu peso
cerca de 2 dias depois, né. Então se você fizer a refeição livre no domingo, você vai se pesar na segunda, vai ter uma boa quantidade de retenção. Eu gosto de pedir para os meus pacientes se pesarem na quarta, porque aí só vai ter retenção ainda se o estrago foi gigantesco. Se foi uma refeição controlada, que tem um pouquinho naturalmente tem um pouquinho mais de sódio ali, a retenção fica na segunda, começa a ir embora ali na terça ou na quarta. Agora se for uma coisa fora do normal, aí você percebe que tem uma retenção até na quarta. Então eu gosto da quarta-feira. Ser uma foto real para medir a sua evolução. Se você tá dando desculpas de como fazer isso, cara, coloca o celular na pia do banheiro em modo de gravação. Você para na frente da câmera, vira para um lado, vira para o outro, vira de costas. Depois você pega esse vídeo e tira foto, tira print, exatamente dos momentos que você estava em cada posição. Resolvido o problema. Você não precisa de ninguém, você só precisa de você e de vergonha na cara para fazer esse negócio acontecer. Então eu quero que você tenha 4 fotos de você em uma posição somente. Você pode não conseguir visualizar tudo que está acontecendo com o seu corpo. A posição de costas é a que mais causa impacto, porque a grande maioria das pessoas tem um volume grande de gordura nas costas. Você pode se assustar quando vê o monstro que você é de costas. Se você está no processo de perder peso, subir na balança e ver quanto que você está pesando é legal. Pegue um caderninho para fazer essa progressão. Você pode até deixar esse caderno no banheiro. A ideia é você colocar a data e o peso. A data e o peso. Mas eu faço algumas ressalvas aqui para você. Pode ser que na primeira semana você não veja tanta diferença. Pode ser que na segunda. Assim, eu peço fotos, peso e jejum e eu peço as observações também. Às vezes o seu peso não mexe, tá? Se o seu peso não mexer em uma semana, normal. Se ele não mexer por 2 semanas, a gente liga um asterisco aí. Mas às vezes o seu peso não mexe e as fotos revelam o resultado ou não. Mas eu gosto de observar, por exemplo, o seu peso era para reduzir e ele aumentou. Além de ter o peso e a foto, eu gosto de ter algumas observações, porque você errou, não tem como compensar isso. Você vai ter que voltar para sua rotina. Só que se você não visualizar o que te fez errar, o porquê, como, com quem, qual ambiente, qual alimento, se você entender tudo isso, a gente consegue se preparar para o próximo final de semana. Então não é só, errei, vou voltar para a rotina. É importante que você tenha esse momento de autocrítica para reconhecer e evitar, porque senão você fica repetindo o mesmo erro várias vezes. Segunda semana, você acha que o processo está andando de forma muito lenta, mas não deixe isso te abalar. Para algumas pessoas, o processo ele começa a acontecer de forma muito acelerada depois de algumas semanas. E isso também depende do seu nível de condicionamento, o quanto que você tem ido para academia e o que você tem feito lá. Se você estiver seguindo o processo do jeito que eu ainda vou te ensinar nesse vídeo, eu ainda duvido que você não tenha uma diferença visual ali no espelho em menos de 30 dias. Você já deve ter ouvido falar que para perder peso precisa comer menos. Tem até algumas pessoas que falam, tem que fechar a boca. Algumas pessoas deveriam fechar a boca para conta de outra coisa, né? Efetivamente, os estudos eles são contundentes em dizer que déficit calórico é o que vai fazer você perder peso ou não. Perceba que é déficit calórico. É comer menos calorias, não necessariamente comer menos quantidade, a galera se perde. Às vezes às vezes você come menos quantidade, mas ali tem mais calorias. Então tem que se observar, né, sobre a escolha desses alimentos, a densidade calórica e tudo mais. O que é déficit calórico? É basicamente você comer menos do que você gasta. Então, se você gasta 2.000 calorias, é você comer menos que isso. Não vale comer 1.998 calorias. Você precisa comer pelo menos 300, 400, 500 calorias a menos. Porque aí o seu... Até vale, né? Só que assim, você vai acumular 2 calorias por dia. 1 quilo tem por volta de 7.700. Faz as contas aí, 2 por dia, quanto tempo você vai levar para eliminar cerca de 1 quilo? O corpo vai identificar que ficou faltando comida no final do dia. E lógico, aí ele vai queimar gordura. E é nesse momento que ele vai derreter a banha para conseguir suprir essa necessidade calórica. Se você estiver fazendo merda, ele pode queimar músculo também. Se o meu corpo ele vai queimar banha para pagar essa conta que eu deixei negativa, e se eu fizer um déficit calórico mais agressivo? E se eu ficar devendo mais energia? E se ao invés de eu comer 2.000, eu comer 1.000? Isso efetivamente funciona. Você vai perder peso de forma mais acelerada. Porém, é exatamente esse o caminho que as pessoas que fracassam tomam. Porque fazer um déficit calórico mais agressivo, passar fome, não é o caminho ideal. Isso vai fazer com que você, na primeira curva do projeto, bata no muro. Depende.
Mas vamos ver o que ele vai falar, vou fazer minhas considerações sobre. E é exatamente essa uma das coisas que a gente tem muito cuidado com os alunos que entram para o Muscle 60D pedindo um processo de emagrecimento muito acelerado. Os nossos nutricionistas que montam ali as dietas personalizadas, eles são treinados para cuidar disso. Afinal de contas, se for só número por número, você já estava magro e com o shape dos seus sonhos. No final, o seu psicológico acaba impactando gigantemente. Então precisa olhar para isso de uma forma mais inteligente e menos emotiva. Não saia com esse negócio de fechar a boca, que assim funciona. Funciona até você encontrar o fala mansa, porque é o efeito sanfona que você vai vivenciar. Para resolver essa questão, você tem dois caminhos. Se só fechar a boca, sim, mas não necessariamente se fizer um déficit agressivo, vai acontecer isso. Contratar um nutricionista. O outro caminho é você fazer tudo isso por conta própria. Sim, é possível, só dá mais trabalho. Eu vou colocar aqui embaixo, inclusive. Vamos lá. Déficit calóricos agressivos são bem recebidos, principalmente em casos de obesidade. Mas claramente não são sustentáveis, tá? Então você não vai poder fazer isso por muito tempo. Quanto maior o seu percentual de gordura, menor a chance de você perder massa muscular. Ele falou sobre a parte psicológica, isso é muito importante. Pessoas obesas, essa perda de peso inicial é um baita motivador. Então, dá para ser usado sim, mas vai depender de 3 pontos. Primeiro, mas vai depender de alguns pontos. Situação inicial, se vai treinar ou não, e como a pessoa lida com isso, né? É individual. Às vezes isso traz um reforço positivo, ela vê o peso ali caindo mais rápido, ela entende que inicialmente vai ser mais rápido e depois você vai fazendo alguns ajustes. Mas tem que ser algo muito, muito, muito bem pensado, porque não é só comer pouco, não é só fechar a boca. Então, você vai comer um bom volume alimentar com a escolha de alimentos certos, baixa densidade calórica. Então, não necessariamente você vai passar fome, embora no processo de emagrecimento você vá sentir fome, mas não é aquela fome excessiva. E sentir fome é parte importante do processo de emagrecimento, porque você precisa aprender a lidar com isso. Todo mundo sente fome em algum momento. O link de um aplicativo que vai te ajudar com isso. É gratuito. Você vai baixar esse aplicativo no seu celular, vai colocar seu peso, sua idade, o seu sexo, vai colocar seu objetivo, todas as coisas que está pedindo lá. E aí, esse aplicativo vai te perguntar, você quer perder peso, quer aumentar peso, quer manter peso? Você está assistindo esse vídeo, então você vai colocar que você quer perder peso. E ele vai calcular tudo e vai te entregar. É muito simples. É só você seguir os números que estão ali, cara. Se o aplicativo falar para você comer 1.800 calorias, você vai pesar tudo que você come, colocar no aplicativo e aí ele vai calcular tudo isso e você vai descobrir se você tá comendo mais ou menos. O aplicativo ele calcula tudo, ele faz um monte de coisa legal, mas você precisa fazer alguma coisa também. E para isso você vai precisar daquelas balancinhas de cozinha. Inclusive você encontra essa balança até no site da Growth por um valor muito baixo. Inclusive tem cupom de desconto aqui do canal lá no site da Growth para você comprar tanto a sua balança, se você não tem, como todas as outras coisas que você possa vir a precisar de suplementos, entre outros. O site da Growth está aí embaixo. Inclusive, esse aplicativo que eu te falei é da Growth, gratuito, vai te ajudar no processo aí. E tome cuidado com os sabotadores nesse processo. Primeiro ponto sobre aplicativos. Cuidado com a base de informação calórica. Não sei como funciona esse da Growth, mas eu já vi vários aplicativos onde as pessoas podem fazer o upload e tem algumas coisas confusas. Então, veja se bate com o da tabela Taco, com a Tucunduva, o SDA. E segundo ponto, se atente à forma como você pesa e que você anota. 100 gramas de frango já pronto é diferente de 100 gramas cru. Ele perde água. Então, se você fizer 100 gramas de frango cru, quando terminar, vão ter por volta de 70. Agora, se você pesou 100 gramas de frango cru e anotou que comeu 100 gramas de frango pronto, tem diferença. Alguns alimentos ganham, outros perdem, tá? Esse exemplo da carne, ela sempre perde. Os vegetais ali, eles acabam ganhando quando você cozinha ele na água. Sei lá, batata cozida em água vai ganhar um pouco de peso. Por exemplo, azeite. Sabe esses molhinhos de salada? Isso aí é um perigo. Precisa pesar tudo isso. Se você gosta de comer azeite, você vai preparar seu prato, colocar na balança. Cara, tem molho de lanche, sabe aquele lanche? Você compra o lanche e vem uma maionese caseira. Tem lanches que a maionese tem mais calorias que o próprio lanche. O azeite agora que o prato está na balança, porque aí você vai saber a quantidade de azeite que você está pondo. E aí nesse momento você coloca a quantidade de azeite lá no aplicativo. Cada grama de azeite, que vem ser 1 grama de gordura, tem 9 calorias. Com o azeitezinho, com o molhinho.
Lembra que eu falei da densidade calórica dos alimentos? Tem alimentos que vai ter 9 calorias em 1 grama. Tem alimentos que vai ter 3 em 10 gramas. Loucura, né? Come 10 vezes mais e tem menos calorias. Um negocinho que você acha que não tem calorias, está sabotando todo o déficit calórico que foi calculado. Imagina o seguinte, 300 calorias de déficit calórico. No seu almoço você coloca 15 gramas de azeite. Você nem sabe, já vai te trazer aí próximo de 140 calorias. No jantar você faz a mesma coisa. Que difícil colocar 15 gramas de azeite, mas isso aqui é um fato, tá? Controle a ingestão de azeite. Alimento saudável, tá? Mas não é porque é um alimento saudável que ele é pouco calórico. Então é importante ter essa percepção. Só aí você praticamente matou o seu déficit calórico. Olha lá, eu tô fazendo dieta tudo certinho, seguindo a risca e não emagreço. Mentiroso safado, porque se estivesse fazendo tudo direitinho à risca, estaria emagrecendo. E o mentiroso safado pode ser que nem seja você que está assistindo o vídeo aqui comigo. Pode ser que seja aquele outro que tem aí dentro da sua cabeça, lembra? É esse cara que eu tô falando. Você já tem que identificar que na sua cabeça tem um gordinho e tem um sarado. Talvez o sarado esteja assistindo esse vídeo. Ou então até o gordinho envergonhado que quer sair desse processo aí. Então, toma cuidado, porque pode ser que as coisas que você está comendo, no final das contas, tenha muito mais calorias do que o que você imagina. Vou falar agora para você daqueles Calorias invisíveis, né? Ou calorias de adição, um açúcar no cafezinho, um azeite na salada, um molhinho na salada, um molho no lanche, que seja. Aquela bebida açucarada, né? Por isso que o pessoal brinca, né? Ah, você vai comer um lanche, mas vai pedir a Coca Zero? Eu não quero beber calorias, enfim. macronutrientes que eu disse. De forma muito simplificada, existem 3: gordura, carboidrato e proteína. A gordura você já entendeu, tem 9 calorias cada grama desse trem aqui. Macronutrientes são esses. O aplicativo ele vai pedir, vai te pôr uma meta de caloria, macronutrientes. Eu peço encarecidamente que você coloque uma meta de fibras, acompanhe o consumo de fibras. É muito importante que você consuma pelo menos 14 gramas de fibras a cada 1.000 calorias, tá? Então você vai comer 1.500, 14 para as 1.000, mais 7 para essas 500. Então comam fibras, tá? Tem gente que fala, não, o que engorda é carboidrato. Não, o carboidrato, eu vou falar dele já já. Sim, ele vai te engordar. É um carboidrato que se transforma em gordura no seu corpo. Imagina a gordura que já é gordura. Cara, ela já tá pronta. Ela não precisa ser transformada para virar banha. Não, ela só precisa arrumar um endereço. Quando você come gordura é assim. E nesse momento eu lembro de uma amiga que quando ela comia besteira, ela sabia que aquele negócio ia engordar ela. E ela comia e ela falava assim, que vire bunda, que vire bunda, que vire bunda. Não é que a gordura vai te engordar, tá? Mas sempre que você consome mais calorias do que gasta, você acumula essas calorias. E uma forma de acumular isso é em fonte de gordura. Porém, já foi observado que se você faz um superávit calórico, se você come mais calorias do que gasta, dependendo da composição dos macronutrientes disso, você tem ganhos diferentes. Então, porque cada alimento tem um próprio gasto para ele ser metabolizado, né? A gordura é isso, ela vai para algum lugar. Agora, para onde ela vai, aí é ela que determina. Ah, não, lá, mas eu como gorduras boas. É gordura do mesmo jeito, tem 9 calorias igual. A gente precisa dessas gorduras. Funções fisiológicas necessitam delas, mas se você comer elas em excesso, vai virar banha do mesmo jeito. E quando a gente fala de proteína, isso aqui é maravilhoso. É muito difícil proteína virar gordura. Você pode comer bastante que você muito dificilmente vai engordar consumindo proteína. Claro, não se esqueça que algumas proteínas vêm acompanhadas de gordura. Tem aquelas proteínas que elas são meio solitárias, elas não gostam de andar sozinhas. Principalmente a proteína que está na carne vermelha. Na grande maioria das vezes, ela vem acompanhada da pururuca. Tem uma Ovos e laticínios que não sejam desnatados também. As proteínas que são mais de boas, assim, gosta de fazer seu rolê sozinha, não curte muito gordura pegajosa enchendo o saco, e aí a gente tá falando das proteínas brancas, né? Alguns peixes, proteína de frango, o famoso peito do frango, fica legal assim. E ainda tem um outro ponto, a proteína, ela tem um alto grau de saciedade. Cara, você come e você fica saciado, fica de boas, você fica bem. Exatamente porque ela gera no seu organismo algumas paradas que vão te deixar sem fome. É maravilhoso para isso também. Uma curiosidade, tá? Não é o que vai fazer diferença no seu emagrecimento, mas existe algo que chama ETA, efeito térmico dos alimentos. A proteína é o que tem o maior.
Então, para você digerir esses alimentos, metabolizar, tem um gasto calórico. Curioso, né? E ainda tem mais uma coisa. A proteína, ela, para ser digerida, para ser absorvida, para todo o processo acontecer, para ela sair do frango ali que você está mastigando e se tornar parte do frango que você é, cara, ela consome a média de 20% das calorias. Para você digerir, para você absorver e etc. Toda a proteína, você queima caloria. E aqui a gente chama isso de efeito térmico da alimentação. Ou seja, ela te ajuda a emagrecer. Aqui você vai entender o que é a famosa frase bater os macros. Bater o macro é comer a quantidade de proteína que precisa comer no dia. Aquele aplicativozinho que eu falei, ele vai te dar a quantidade de proteína que você tem que comer por dia. Nesse momento, algumas pessoas têm dificuldades, porque comer frango pra caramba, carne, ovo e etc. durante o dia para conseguir bater o macro, dependendo da pessoa, é um pouco mais difícil. Por isso que o Whey Protein é o suplemento. Gente, do fundo do coração não é difícil bater proteína. O problema é que tem o feitiço da proteína. Quer bater não sei quantos gramas de proteína por quilo corporal. Recomendação: 1,6 a 2,2 gramas por quilo corporal. Se você tem maior quantidade de gordura, você precisa de menos proteína. Só que se você está em déficit calórico e restrição calórica, você precisa de um pouco mais de proteína. Então, 2 gramas por quilo corporal, 1,8, já tá legal. Se você está em situação de obesidade, não adianta você calcular isso em cima do seu peso atual. É importante que você calcule em cima do seu peso ajustado, porque senão dá um valor exorbitante e é difícil encaixar isso na rotina. Mais consumido no mundo. E óbvio que eu vou falar para você que no site da Growth tem o Whey Protein, mas só toma cuidado com uma coisa. A saciedade do Whey Protein não é a mesma de um alimento que você mastigou, porque o Whey Protein ele é processado. Agora vamos falar dos carboidratos. É fácil de comer muito e é fácil do corpo transformar ele em banha. Mas você precisa dele, porque ele te fornece energia. Não caia nessa ladainha da galera que fala que é para cortar carboidrato, hein? Porque você precisa do carboidrato até para treinar direito, para pensar direito, para dormir direito, enfim, o carboidrato é importante na nossa vida. Mas tem vários tipos de Carboidrato, né? Já todo mundo pensa na proteína quando a gente fala sobre perder massa muscular. O carboidrato também tem um efeito protetor de massa muscular, então é importante. Carboidratos. Existem os carboidratos que são complexos, são grandes cadeias que o seu corpo precisa digerir para absorver. Existem os carboidratos simples, que são cadeias menores, ele faz isso rapidão. E existem os carboidratos refinados, aqueles ultraprocessados, aqueles que são muito gostosos. Então, se você começar a comer alguma coisa e tiver um sabor muito bom, você consegue comer grandes quantidades desse negócio, porque é gostoso. Segundo, como ele é ultraprocessado, olha só, ele já foi processado. O seu estrombo não tem necessidade de processar ele. Você vai ter fome mais fácil. Isso se você conseguir parar de comer o negócio. Então precisa tomar cuidado com isso. Lance mão de carboidratos mais complexos. Então a gente vai falar aí, como por exemplo, batata doce, mandioquinha, abóbora. Ou então você pode até comer carboidratos que são mais simples, como por exemplo arroz branco. Coloca junto com ele fontes de fibras. E aí essas fontes de fibras... Ele usou o termo mais simples, né, comparando com outros, assim. Mas é feita uma falsa associação de que farinha branca, como pães, macarrão, arroz também, são carboidratos simples, e não são. A complexidade do carboidrato é vista pela cadeia química. Carboidratos simples são os que têm 2 ou menos moléculas de carboidrato. Açúcar tem 2, né? É um disacarídeo. Mel tem 2. É melado, xarope, 2. Se eu não me engano, o arroz, os de farinha branca tem 16. Assim, não são carboidratos simples, o que não significa que a digestão deles é similar com outros carboidratos complexos, né? Quanto mais fibra tiver, mais lenta será a digestão. Vão ajudar em todo o processo também para dar uma retardada em tudo isso, não ser absorvido de forma tão... Mas foi o que ele falou assim, complementa, né? Foi o que ele falou aqui, complementa com uma proteína, com uma fonte de fibras, enfim. O arroz, o macarrão não é um problema. Rápida, tão expressiva para zoar toda a sua dieta e o seu apetite. E aqui eu já aproveito para falar disso também, né? Tem que comer legumes. Os legumes não é para gostar, é para comer. Se você está assistindo esse vídeo, você já cresceu, no mínimo você já é um adolescente, então você já começa a entender que na vida algumas coisas são necessárias e outras coisas, mesmo que a gente não goste, a gente tem que fazer. Comer legumes é uma delas. Então você já começa a inserir isso no seu dia a dia, independente
se você gosta e se não gosta. Já aproveita e coloca esse conjunto aí, as saladas. Quando eu falo de saladas, eu não tô falando daquela que tem queijo, tem pãozinho crocante, tem todas aquelas coisas gordas. Eu tô falando salada de folhas. No máximo ali um tomatinho, uma cebola, tá? Uma salada saudável, porque senão você enche o rabo de coisa que nem é verdade. Gente, não é só alface, não, tomatinho, não sei o quê. Vegetais do grupo A e B. Folhas liberadas à vontade, vegetais do grupo A liberados à vontade, B praticamente à vontade. São casos muito específicos que vai engordar porque comeu vegetais do grupo B e comeu cenoura, tá? Então, vegetais do grupo A e B e folhas eu deixo sempre à vontade. A não ser que seja um caso extremamente específico, mas assim, é raro, tá? Nunca tive em acompanhamento nutricional um paciente desse tipo. Nem é salada. E para você não passar fome no processo, porque passar fome é chatão, e isso pode gerar até algum problema grave, levando a polícia por conta de assassinato e etc. Você pode lançar mão de coisas que você pode comer à vontade, né? Então tem alimentos que você pode se empanturrar, que não tem problema nenhum. A gente já fez vídeo aqui no canal, inclusive, de alimentos com quase 0 calorias. A gente vai falar dos vegetais, a gente vai falar de saladas e a gente vai falar de frutas. Toma cuidado com fruta, porque se você comer muito, por exemplo, abacate, você vai se ferrar. Banana, você vai se ferrar. Porque são frutas, são saudáveis, são super legais, mas tem uma carga de calorias muito alta. Frutas que são maravilhosas para você comer: morango, melancia, melão, maçã, pera. Essas tem uma carga muito baixa de calorias e você vai estar ali mastigando. E tudo isso vai te trazer saciedade. Cara, maravilhoso. Se você come alguma coisa saudável, você tende a não querer. Cara, sim, você tem que tomar cuidado principalmente com as calorias ali do abacate, mas pô, fala que banana é muito alta em caloria, não é. A densidade calórica ali, falando média, dá pra gente colocar assim. Então, não é bem assim não, cuidado com o abacate, mas pô, qual é a chance de você abusar a ponto de comprometer sua dieta por conta do abacate? Quantas pessoas você conheceu que fez isso? Comer depois uma coisa mais calórica, mais gordurosa, mais açucarada. Claro, a não ser que você seja safado. E com isso você consegue entender o termo chamado densidade calórica. Existem alimentos que têm muita caloria numa pequena quantidade. E existem outros alimentos que mesmo em grande quantidade têm pouca caloria. Número de refeições por dia. É interessante que você faça de 3 a 4 refeições só no dia. E quando eu falo refeição, você colocou alguma coisa na sua boca e mastigou, com exceção de chiclete, é refeição. Cara, você beliscou, sei lá, umas castanhazinhas. Por quê? Agora tá na moda. Não, é nuts. Não, castanhas é saudável, é gordura boa, faz bem pro coração, vai te engordar do mesmo jeito. Mastigou é refeição. Então, eu já tô te dizendo que todos os momentos que você belisca alguma coisa, você está fazendo refeições. E o beliscar durante o dia é um grande vilão pro emagrecimento. Porque numa beliscadinha aqui vai 50 a 100 calorias. Numa beliscadinha ali, mais 50 calorias. Mais uma outra ali, 5. Quando você vê, acabou o déficit calórico. Então elimina isso da sua vida. Você vai ter 3, 4 momentos do dia que você vai comer. O resto, não come. Porque muitas vezes as pessoas comem por tédio, comem por ansiedade. E às vezes até comem porque tá com sede. E aqui já vem uma outra dica. Cara, beba mais água durante o dia. Assim, o próprio comportamento de beliscar não é legal, mas se você sentir muita falta de comer algo no meio da tarde, vou fazer 3 ou 4 refeições. Tá com vontade de comer algo no meio da tarde? Eu gosto de pôr porções de frutas coringa. Então eu tenho uma quantidade de melão, uma quantidade de melancia, uma quantidade de banana ou maçã, enfim, ou uvas. Eu gosto de comer uva congelada. Tem algumas porções coringas. Às vezes eu tô aqui, tô um pouquinho mais ansioso, tô um pouquinho entediado e quero mastigar alguma coisa. Eu tenho isso como carta na manga para minha dieta. Muitas vezes você está com vontade de colocar alguma coisa na boca. E se você entrar numa paranoia que você precisa mastigar alguma coisa, precisa comer alguma coisa, frutas e vegetais é tudo de bom. E você vai perceber que com o tempo você vai perdendo essa vontade louca de comer coisas ultraprocessadas. Conforme você for percebendo isso acontecer com você, você vai também perceber uma coisa, que você começa a se tornar uma pessoa melhor do que as outras nesse aspecto. E quando você começar a se tornar outra pessoa,
pertencer ao grupo das pessoas que olha, vou comer minha frutinha aqui, tô de boas. Aí você vai começar até se sentir, cara, uma pessoa, sabe? Truques matadores agora para acelerar o seu processo, te manter ali no prumo, fazendo o que precisa ser feito. Primeiro, beba mais água durante o seu dia. A recomendação é que você multiplique o seu peso por no mínimo 35. E aí uma pessoa Gente, calma aí, pô. Vamos ver o que ele vai falar. de 100 quilos, como por exemplo, vai precisar de 3,5 litros de água por dia. Calcula o seu agora. E aí Agora beleza, aqui é a fotinha do musculoso, né? Agora pensa que você quer uma pessoa em situação de obesidade que não tem o hábito de beber água. Sim, existe essa recomendação, mas a gente tem que pensar na realidade. Você vai sair dos seus 1 litro 800 ml para 3,5 por dia? Então veja quanto que você bebe hoje. Pegue a sua garrafinha de estimação, que você sempre vai andar com ela e sempre vai encher. E trace metas de progressão. Você está tomando 800 ml? Tudo bem. A partir de amanhã começa a tomar 1 litro e 200. Na semana que vem, 1 litro e 500. Depois 1 litro e 800. Você vai progredindo até que sua urina fique amarelo clarinho para transparente. Fechou. Melhor do que qualquer recomendação é a coloração da urina. Amarelo bem clarinho para transparente. Excelente. Se não tiver, vá aumentando até ficar. você vai identificar qual é essa quantidade. Muito provavelmente você não está bebendo essa água e você vai se surpreender quando começar a beber, a sua fome diminuir. Sem contar que você vai viver de forma mais saudável, porque esse cálculo que eu te passei é só para o funcionamento natural do seu corpo. 2. 3 principais coisas que te dão saciedade, tá? Alguns alimentos como fibras, proteína, gorduras. Prestar atenção no que você está comendo, né? Porque a saciedade ela é uma coisa complexa. E espaço físico. Quando o alimento pressiona as paredes do seu estômago, enviam sinais de saciedade também. Então a água ocupa espaço físico. Então vamos lá. Fibras, proteína, gordura. Comer com calma. E espaço, volume. Fuja de frases como, eu começo a dieta amanhã. Katsu, você tem falado isso pra você quanto tempo já? Você tem postergado isso há quanto tempo? Porque se você começa amanhã, se você fala isso pra si, você não vai começar nunca. Sempre vai existir algo mais importante do que... Tem gente que tá nessa desculpa do amanhã semana que vem, há tempo suficiente pra já ter perdido o peso que queria ter perdido. Então começa logo, tá? Começa hoje. Melhor dia pra começar foi ontem. Mas o segundo melhor é hoje, é agora. Então começa agora. Que fazer a dieta. Se você já repetiu isso continuamente, comece a sua dieta agora. Evite calorias líquidas. Existem vários. A gente pode falar de refrigerantes açucarados, a gente pode falar ou então de coisas super saudáveis, como por exemplo suco de laranja e suco de uva. Esses sucos têm uma grande quantidade de calorias. Eu tô falando o suco integral, hein? Não tô nem falando aqueles lixos lá que vem na caixinha, cheio de açúcar. Aqui a gente tá falando de calorias. Tome cuidado, muitas coisas que são fit, são saudáveis, elas são muito calóricas e te deixam gordo. Faça melhores escolhas nos alimentos que você consome. Assim, são muito calóricas, mas não necessariamente te deixam gordo, né? Te deixam gordo em um contexto onde você consome mais calorias do que gasta. Sempre existe uma opção menos calórica, uma opção com menos quantidade de gordura, com menos carboidrato. É só você ficar atento a isso. Não tem problema nenhum você utilizar temperos, adoçantes, caldas e etc. Desde que sejam 0 calorias ou então com uma quantidade muito baixa de sódio. Hoje no mercado a gente tem uma grande diversidade de Problema nenhum é uma palavra forte, né? Dê preferência para alimentos 0 calorias, porque a quantidade segura de adoçante é maior do que a de açúcar. Então é mais fácil você extrapolar no açúcar do que no adoçante. Só que tem a questão do paladar também, né? Você vai se acostumar a sempre sentir algo doce? Almoça, tem que ter um copo de coca. Janta, tem que ter um copo de coca. Toma um lanche à tarde, tem que ter um suco zero. Não, né? Então coloque um limite nisso para você melhorar o seu comportamento alimentar. Limpar o seu paladar de estar sempre querendo um estímulo doce. Esses produtos, calda de sorvete 0 calorias, ketchup 0 calorias, outros molhos, mas tome cuidado com uma coisa. Se você come um negócio desse que é gostoso, isso vai te dar mais vontade de comer outras coisas gostosas. Então, é melhor evitar, porque você começa a acostumar o seu paladar com coisas altamente saborosas. Refrigerante 0, cara, ajuda na dieta. Tem gente que fala que o refrigerante 0 ele é cancerígeno, porque o adoçante que tem lá e não sei o que,
parará. Então, eu sei disso. E, efetivamente, existe estudo que comprova o malefício do consumo desses adoçantes. O que essas pessoas que ficam demonizando o refrigerante zero, elas não falam que para dar algum problema, você tem que consumir, tipo, uma caixa d'água de refrigerante zero por dia. A quantidade necessária para ser maléfica é muito grande. Então, você tomar que seja uma latinha, 2 copos de refrigerante zero no seu dia, não vai te atrapalhar. Claro que é muito melhor que você consuma água, ou sei lá, suco de limão, suco de melancia, de morango, coisas, suco de maracujá, já aproveita e fica mais calminho. A questão aqui é, esses refrigerantes são carregados de química, efetivamente, mas eu prefiro que você consuma eles de forma moderada, porque sim, eles vão te ajudar até também na vontade de comer doce, do que você não consumir eles, matar a sua vontade de comer doce, comendo doce. Não lá. É o fantástico mundo de Bob, né? Ah, não tome mais refrigerante. Cara, todo ser humano eventualmente vai ter vontade. E é melhor que você tenha instrução para tomar um refrigerante zero. Então, tenha instrução para usar como uma carta na manga. Só é no aniversário, você já não tá bebendo álcool. Tá evitando algumas coisas mais calóricas. Você não vai poder tomar um copo de refrigerante também? Então tenha isso como carta na manga. É muito melhor você aprender a comer na quantidade e frequência adequada do que simplesmente fingir que nunca mais vai ter vontade. Mas o doce que eu como é fit. Cara, esquece esse negócio. Não tem como você consumir um negócio que é saboroso, que vem de toda uma ideia que é fit. Ah, não tem açúcar. Ah, que não sei o que, são só gorduras boas. É tudo. No doce, né, você tinha um problema. No doce você tem um problema, o valor calórico. No doce fit você tem 2 problemas, o valor calórico e a sua vontade de comer o doce que ainda vai se manter lá. Calórico do mesmo jeito. Dá uma olhada na tabela nutricional disso. E aí você vai identificar a quantidade de calorias que tem lá. Muitas vezes, valeria mais a pena você comer um brownie do que comer esse negócio fit. Porque a nível de calorias, às vezes o brownie tem até menos calorias do que esse gordo fit aí que você está comendo. Restrinja o seu consumo de calorias, de alimentos, etc. a poucas vezes por dia. Falei aqui de 3 a 4 vezes, mas você pode ajustar isso do jeito que você quiser. Algumas pessoas gostam de fazer o famoso jejum intermitente. Existem diversos tipos. Faz 2 refeições, faz 3, coloca uma janela de 2, 3 horas para comer e o resto do dia fica sem comer. Enfim, encontre a forma que funcione para você. Porque tanto faz, gente. O que vai fazer você emagrecer ou não é a quantidade calórica e dos nutrientes, não só dos macros, né? Proteína, carboidrato, gordura, micronutrientes, né? Vitaminas e minerais e fibras. Se você quer dividir isso comendo 10 vezes por dia, beleza. Só que você pensa, vão ser 10 pequeniníssimas porções. 5, 6 vezes também, pequenas porções. Quanto menos vezes você comer, maior serão as porções. Tem gente que gosta de mastigar mais vezes. Eu gosto de trabalhar com 4, 5 refeições. Tem gente que gosta de comer menos, acorda sem fome, chega do trabalho e não quer comer nada e tal. Eu prolongo esse jejum pela manhã e deixo com 3 a 4 refeições. É importante que tenha 3, principalmente se você treina, porque fracionar suas refeições, suas proteínas em 3 refeições durante o dia parece ser mais legal para hipertrofia, mas isso é um detalhe que é bom para sua composição corporal. Os estudos que a gente tem hoje sobre isso, eles dizem exatamente que tudo funciona, mas depende para quem. Eu, por exemplo, gosto de fazer várias refeições durante o dia, mas conheço pessoas que têm físicos assim maravilhosos que comem 2, 3 horas por dia só. A pessoa tem aquela janela para comer, ela come que nem uma desesperada, parece um mendigo da Praça da Sé, e aí depois ela não come mais nada. Ela fica o resto das 24 horas sem comer. Encontre o método que funciona para você. Utilize pratos, tigelas menores para você comer, porque aí você vai colocar menos comida ali e com essa quantidade menor de comida, consequentemente você vai ingerir menos calorias. Mas se mesmo assim você for safado a ponto de repetir, cara, vai dar tempo de você... Se você pegar a mesma quantidade de alimento e colocar num pratão, vai parecer um pingo ali no meio do prato, né? Se você pega um pratinho, uma cumbuquinha, parece que encheu. Isso também tem relação com a saciedade. Sentir um pouco de saciedade, isso vai te ajudar. Junta isso
coma de forma mais devagar. O processo de saciedade no nosso corpo, ele demora um pouco para acontecer. Então a comida entra pela sua boca, você mastiga, né? Aí você engole, aí ela chega no seu intestino e sinaliza depois de um tempo o seu cérebro: ô, chegou comida, hein? Tamo da hora já. Esse processo, como eu disse, demora para acontecer. Se você come que nem uma vaca desenfreada rápido demais, quando essa mensagem chega, você já tá com um bucho desse tamanho. Sabe aquelas situações que tem que abrir o botão da calça? Vergonhoso. É exatamente por isso. Então, mastigue. Cara, aproveite a comida. Sinta as texturas, os sabores. É praticamente uma parada meditativa. E aqui vem uma outra coisa que é perigosíssima. E muito provavelmente você tá fazendo isso agora. Comer e assistir algo. É um pecado. Por quê? Porque você fica distraído. E aí você come pra caramba. Já aconteceu com você? De você tá com um pacote de biscoito na mão, você começa a comer assistindo alguma coisa, e aí quando você percebe, o pacote de biscoito acabou. Antes de falar pra você. Pô, e vamos combinar, né? Você precisa de um estímulo pra tudo. Vai tomar banho, tem que estar ouvindo um vídeo, uma música. Vai comer, tem que estar assistindo alguma coisa. Vai fazer o kart, tem que estar jogando videogame, escutando não sei o que. Vai correr, tem que ter o óculos, a roupa fit, o negócio. Vai treinar, tem que ter o strap, o sapato, o conjuntinho fit. Gente, não se contamine com vários estímulos. Você vai colocando barreiras nas atividades, tá? Então, se acostume com a monotonia. Vai comer? Para e coma. Se você tá sentindo uma ansiedade por falta de um celular ali, é porque você acostumou já a sua mente, seu cérebro com muitos estímulos. Isso é horrível para várias áreas da sua vida, inclusive alimentação, saúde. Você sobre exercício, eu preciso te trazer uma coisa muito séria. Você vai falhar, vai acontecer. A não ser que você seja um robô que esteja me assistindo. Acho que aqui ele vai começar a falar sobre treino. Eu sou nutricionista, inclusive sou pós-graduado em nutrição comportamental, porque eu acho que emagrecimento vai além de uma lista que pode e que não pode. Sobre treino, eu não sou treinador, eu me recolho à minha insignificância, que eu conheço minhas limitações. Não vou opinar sobre treino, embora já tenha estudado algumas coisas porque eu gosto. Mas eu paro por aqui. Treinamento não é a minha área. Se você quer melhorar seus resultados por meio da alimentação, se inscreve, dá um like, manda pro seu amigo, me ajuda a crescer nisso aqui que eu vou produzir muito conteúdo de valor pro seu emagrecimento.